Vamos lá, pesquisa Quest, Minas Gerais, estado-chave. Se fosse Estados Unidos, a gente chamaria de estado pêndulo. Não há presidente que se eleja no Brasil sem ganhar em Minas Gerais, essa é a tradição. Pesquisa Quest está aí na sua tela. Lula, 43, Bolsonaro, 36, 13 pontos. 13 pontos, Edu? Não, né? Vamos fazer a conta comigo. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 7 pontos, Daniela Lima. Muito bem. 43 Lula, 36 Bolsonaro. Ciro Gomes, 7%. Simone Tebet, 3. Vamos lá, Luiz Felipe Dávila pontuou 1%. Brancos e nulos não vão voltar, 4. Indecisos, 6. Rapidamente aqui para vocês, a Vera Lúcia do PSTU, a Soraya Tronic do União Brasil, Pablo Marçal, Sofia Manzano, Leonardo Péricles, Roberto Jefferson e Imael. Todos esses não pontuaram. Pesquisa registrada e protocolada na Justiça Eleitoral sobre o número MG 09-401-2022. A Quest ouviu 2.000 pessoas de 108 municípios em Minas Gerais entre os dias 3 e 6 de setembro. Margem 2 pontos para mais ou para menos. Deixa eu trazer para vocês, enquanto chega o nosso time aqui em marcha acelerada, com informação até o limite. Ai, meu Deus, vamos correr, gente. Vamos correr, vamos correr. Vamos lá, Leandro. Vamos lá, o Leandro é da corrida. Todo dia ele posta vídeo. Eu quero dar tudo que tem de informação. Tem muita notícia e eu tô aqui correndo contra o tempo. Fica comigo, telespectador. Gente, olha só, né? Lula oscila de 42 para 43, para cima. Mas Bolsonaro ganhou 3 pontos. Ele tinha 33 e foi para 36. Cresce, portanto, fora da margem de erro. Lula oscilou por quê, Daniela? Positivamente, porque você está dizendo que a vantagem diminuiu, porque Lula cresceu entre quem ganha até 2 salários mínimos. Olha o recorte socioeconômico dando a cara da eleição. Entre os mais pobres, Lula passou de 51% para 53% das intenções de voto. Com um mês de Auxílio Brasil no bolso, não rolou. Bolsonaro subiu marginalmente, 23% para 25%. Olha o que acontece, né? 2 a 5 salários mínimos, Bolsonaro subiu 6 pontos. Classe média alta no Brasil impulsionando o presidente da República. E aí ele empatou com Lula em 40 pontos percentuais cada um deles. E aí, se você vai para a elite, quem ganha acima de salários mínimos, 45 a 32 para Bolsonaro. São os mais ricos, é impressionante. Tem um recorte muito claro, né? Lula segurando mais da metade dos eleitores mais pobres em Minas Gerais e Bolsonaro se segurando e avançando, tentando diminuir a diferença, apoiado nos mais ricos. Leandro? E até teve uma oscilação positiva entre os mais pobres, longe muito, e que mostra, né, que a estratégia do governo de colocar os auxílios, de despejar todo o dinheiro da PEC dos auxílios não está surtindo efeito. Esse recorte de Minas Gerais é evidente nesse sentido. Lula e Bolsonaro oscilaram 2 pontos para cima entre os mais pobres, mas o Lula tem 53% desse eleitorado, o Bolsonaro tem 25%, mostrando que essa estratégia não deu resultado no segundo maior colégio eleitoral do país. Um dado que me chamou atenção aqui, o presidente Jair Bolsonaro ampliando um pouquinho a distância entre os evangélicos, mais o Lula liderando entre os católicos, um cenário que se repete praticamente no país inteiro, o Bolsonaro com dianteira nos evangélicos e o Lula entre os católicos. E aí, Minas Gerais, que é tido como um microcosmo, né, do país, mostrando ali uma aproximação na região metropolitana do presidente Jair Bolsonaro e no interior do estado também. Por isso, o PT defende que o Lula volte a Minas Gerais, que faça outras agendas, saia de Belo Horizonte e continue fazendo campanha no estado. O PT mantém aquela ideia que a gente já trouxe aqui de achar que dá para patrocinar e conquistar a vitória do Lula em Minas Gerais. Dani. Ô, Renata, quero te ouvir, né? Tem a coisa dos evangélicos também, um recorte que a gente já tinha falado até mais cedo. Bolsonaro continuou ganhando espaço, 48 para 52. Isso que hoje Lula fez aí esse primeiro grande ato com os evangélicos. Sim, confirma aqui de novo, Lula teve uma oscilação positiva de 1 ponto percentual, muito pequena, e Bolsonaro, então, da última sondagem, são 4 pontos percentuais, gente, mas, de novo, essa curva é muito impressionante quando a gente retrocede um pouquinho e olha ali em julho. Em julho, Bolsonaro tinha ao redor de 38 pontos percentuais, 38%, ali na casa de 40%. Então, ele vai subindo de uma forma significativa, vai para 48%, vai para 52% no segmento evangélico. Lula, que
lá atrás chegava a ter ainda uma pequena frente no segmento evangélico em Minas Gerais em relação a Bolsonaro. Ele mantém uma estabilidade e começa a cair a partir de julho, chegando agora aos 31%. Então, olha a diferença que a gente tem. 21 pontos percentuais separam agora Bolsonaro, que está na liderança, entre os evangélicos de Lula. E essa curva alongada me parece especialmente interessante e relevante no caso de Minas Gerais, Dani, porque quando a gente pega no início do ano, ali em março, Lula chegou a ter 25 pontos de dianteira em relação a Bolsonaro. Agora a gente está em 7, então sai de 9 para 7 na última sondagem, mas quando a gente olha nesse agregado, é uma diferença muito grande. Trazendo aqui muito rápido um bastidor, lá na campanha de Lula, fui tentar entender, e aí, sinal amarelo, qual é a sensação nesse momento? Vamos esperar o Datafolha e fazer um agregado para medir a situação, mas seguem contando com Minas Gerais e Nordeste como ali os esteios da campanha e como algo que segura a liderança de Lula. Daí a importância do eleitorado de Minas Gerais para o PT. Ô, Yuri, entre quem ganha Auxílio Brasil, olha o que aconteceu. Lula passou de 53% para 56% das intenções de voto. Bolsonaro de 25% para 29%. O dinheiro não está sendo suficiente para alavancar o presidente entre os beneficiários do Auxílio Brasil, Yuri. Tem uma estabilidade, ele não consegue tirar votos de Lula, mas se pegar toda a série histórica ali, ele sobe de 17% para 29% nesse universo, que é bastante relevante. É quase o agregado total, como a Renata estava apontando, essa redução de diferença de 25 pontos para 7 pontos é porque Bolsonaro dobrou as suas intenções de voto nessa série histórica desde março até agora entre os eleitores de Minas Gerais. A grande questão é que Lula já consolidou esse eleitorado lá no início do ano com 45%, 43% e tem mantido esse mesmo extrato. Lembrando que dentro da margem de erro, Lula não perdeu votos. A grande questão é que Bolsonaro avançou e todos os outros candidatos que não Lula nem Bolsonaro, neste momento, somam 11% dos votos, o que é suficiente para, mesmo entre o eleitorado mineiro, ter aquela percepção de que vai ser necessário um segundo turno para se resolver a eleição. E hoje a gente vai ter pesquisa Datafolha sendo liberada logo mais, é o que a Renata falou, né? Expectativa forte das campanhas para ver como termina essa nova semana de disputa muito ranhenta com o 7 de setembro sendo ali propagado pelo presidente Jair Bolsonaro. Importante, eu falando aqui de 7 de setembro, trago para vocês uma apuração. Gente, virou uma constante no STJ e no Supremo Tribunal Federal um questionamento pesado ao silêncio eloquente do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e de seu braço na Justiça Eleitoral, o Paulo Gonet, sobre o que é apontado ali pelos partidos, praticamente todos os adversários de Bolsonaro foram à Justiça, como uso, abuso, né, de poder público e econômico, usando o dinheiro público para fazer comício eleitoral no 7 de setembro. Muito questionamento a respeito disso. Aras, até o momento, nada disse, mas a PGR vai ter de se manifestar porque tem ação correndo no Tribunal Superior Eleitoral. A vida realmente nas cortes superiores para o Procurador-Geral da República não está sendo a mais amena possível.